Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vou ler até o 12. As bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos dirige por meio da exposição e da aplicação da Tua Palavra. Que a Tua boa mão esteja sobre nós e que a gente possa entender a Tua vontade. Nós pedimos que o Teu Espírito fale de maneira profunda conosco essa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na nossa série sobre as bem-aventuranças. O título da série é Macários, os ingredientes da felicidade. E você que não estava aqui na semana passada deve estar se perguntando: o que significa Macários, pastor? E aí a gente descobriu na semana passada que Macários é uma palavra grega usada pelo Senhor Jesus ali no discurso da montanha, no sermão do monte, que fala sobre as bem-aventuranças, que significa felizes, bem-aventurados. Macários são aqueles que não somente são felizes, mas são aqueles que desejam, são cidadãos do reino, que desejam um caráter que condiz com o reino de Deus. E como todo início de ano a gente deseja ser feliz, como eu falei na semana passada, virou 31 de dezembro, você não fez assim: eu vou ser triste, infeliz esse ano. 2018 vai ser o pior ano da minha vida. Você não fez isso. Você está querendo ser feliz, você está querendo sucesso, você está querendo, sei lá, alguma coisa boa este ano. E como a gente conversou na semana passada, a gente descobriu que o Senhor Jesus Cristo, Ele não tem uma receita da felicidade, porque receita da felicidade é promessa de gurus que ganham dinheiro vendendo receitas furadas para nós. O Senhor Jesus Cristo tem os ingredientes da felicidade. Ele nos ensina quais são os ingredientes que compõem esse negócio chamado felicidade. E na semana passada, a gente descobriu que felicidade, a primeira bem-aventurança, felizes são os pobres em espírito, os miseráveis em espírito. Aqueles indivíduos que não são sofisticados, que é o contrário do sofisticado. Você tem aquele indivíduo sofisticado em espírito, que acha que é uma pessoa legal, que acha que merece, que acha que bate no peito e fala: eu sou o cara, né? Esse é o sofisticado em espírito. Mas o reino dos céus não é dos sofisticados, o reino dos céus é dos doentes, é dos pobres em espírito, aqueles que comparecem diante de Deus com as suas mãos vazias. Esse é o primeiro ingrediente de um 2018 feliz. O primeiro ingrediente é simplicidade espiritual. O segundo ingrediente que a gente viu na semana passada é o ingrediente da sensibilidade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E a gente falou de um cristianismo visceral. A gente falou de um cristianismo que sente dor. A gente falou de um cristianismo que a gente tem coragem de sentir, de chorar, de lamentar. Porque a gente vive dias em que sofrer é um problema, né? É proibido sofrer. As igrejas vendem um slogan dizendo: pare de sofrer. É proibido sentir dor. É proibido
fica triste. É proibido. É proibido. E aí a gente descobriu que bem-aventurados são os que choram, porque não somente choram por causa da sua própria mazela do coração, mas choram também porque são sensíveis ao mal que habita o mundo, ao mal que acontece ao nosso redor. Hoje nós vamos falar sobre outras duas bem-aventuranças, outros dois ingredientes. E o primeiro deles está aqui no versículo 5 que a gente acabou de ler. Versículo 5 diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Queridos, quando a gente olha para essa bem-aventurança, para esse ingrediente, a humildade, é difícil falar de humildade. Há quem diga que humildade é aquele traço de caráter, ou é aquela característica que a gente tem, até o momento que a gente descobre que tem ela. Porque a partir do momento que a gente descobriu que é humilde, a gente já deixou de ser humilde. É o que dizem. Então a humildade é aquele negócio que você nunca sabe se é, né? Porque se você acha que é humilde, você já não é mais humilde. Se você acha que você é humilde, olha, desculpa ofender já de cara, você não é humilde. Agora, a expressãozinha que o Senhor Jesus Cristo usa aqui, ela é uma expressão um tanto marota. Tanto é que algumas versões bíblicas, quando traduzem esse versículo, elas traduzem bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Porque essa expressãozinha bíblica, ela pode ser traduzida de duas maneiras. Pode traduzir ser traduzida no sentido de humildade e pode ser traduzida no sentido de mansidão. Quando ela fala sobre humildade, ela está falando daquele tipo de gente que não é impressionado consigo mesmo. Você já conheceu alguém assim? Alguém que não é impressionado consigo mesmo? Eu conheço muita gente que é impressionada, bastante impressionado consigo mesmo. Eu conheço. Eu sou bom, eu sou joia, eu sou legal, eu sou impressionado comigo mesmo. Nos meus dias de professor de inglês, eu lembro que eu conhecia alguns professores e, de fato, eles eram professores excelentes. Eu conheci um professor de alemão que dava aula na mesma escola que eu dava, e, de fato, ele era fluente em alemão. Ele era um cara que conhecia a língua alemã. E eu costumo dizer que a língua alemã, o alemão, desculpa aí se tem alguém que fala alemão, algum alemão aí, mas, para mim, o alemão é a língua da eternidade. Tá? E eu não tenho nenhuma razão teológica para dizer isso. Para mim, o alemão é a língua da eternidade, porque demora uma eternidade para você aprender alemão. Então, todo mundo que fala alemão, para mim, eu olho e falo assim, isso é uma língua, literalmente uma língua estranha. E esse colega professor, ele era alemão, ele falava alemão. E porque ele não somente falava bem alemão, ele também era um indivíduo que dava bem aula. E aí ele era um indivíduo impressionado consigo mesmo. Eu lembro que qualquer coisa ele reclamava. Não, porque a gente dá boa aula e os alunos não gostam. A gente faz isso e as pessoas não valorizam. Já viu gente assim? Gente que reclama muito. Então, a palavrinha aqui, quando fala desses humildes, está falando de gente que não é impressionada consigo mesmo. Os norte-americanos, eles têm uma expressão que eles falam que existem algumas pessoas not easily impressed person. O que é not easily impressed person? As pessoas que não se impressionam facilmente. E quando alguém ela não se impressiona facilmente, ela, de maneira geral, ela é uma pessoa que se impressiona bastante consigo mesmo. Aqueles indivíduos deslumbrados consigo mesmo. Agora, como eu disse para você, essa expressão ela não somente significa humildade, não somente fala de pessoas que não são impressionadas consigo mesmo, essa expressão também fala dos mansos, fala de mansidão, fala de um traço de caráter
ligado à mansidão. E nos nossos dias, mansidão é um problema sério, porque de maneira geral é confundido com fraqueza. Quando a gente olha para uma pessoa mansa, que não gosta de problema, não gosta de treta, né? A gente normalmente confunde mansidão com fraqueza. A gente normalmente acha que os mansos são fracos. A gente normalmente tem uma visão de que indivíduos mansos são aqueles que a gente pode fazer gato e sapato com eles. Porque é manso. Eu tive um amigo lá em Boa Vista, quando eu morava em Boa Vista nos anos da minha infância, lá em Roraima, e o pai dele, ele tinha um terreno grande, e dentro desse terreno que ele tinha lá na cidade, ele deixava 2 cachorros, 2 Rottweilers. Eu acho que os 2 Rottweilers, eles com certeza pesavam muito mais do que 40, 50 quilos cada um deles. Eram 2 cachorros enormes. Enormes. E eu, naquela época, com 10 anos de idade, um cachorro de 50, 60 quilos dava medo. Acho que até hoje dá medo, né? Só que era impressionante, porque aqueles 2 cachorros ficavam lá e viviam da aparência. Porque quem passava lá, olhava aqueles cachorros, morria de medo. Mas eram 2 cachorros idiotas. Mansos que dava dó. A gente brincava com os 2 cachorros. Ou 2 Rottweiler. Quem via a gente brincando com 2 Rottweiler, falava assim, você é Rottweiler? Mas é manso. Agora, o fato daqueles 2 Rottweilers serem mansos não anula o fato de que eles eram fortes, de que se eles atacassem alguém, eles iriam fazer um estrago grande, porque mansidão não é fraqueza. Mansidão na Escritura é poder em controle. Mansidão é poder sob controle. Mansidão não é ser fraco. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo fala, em Mateus no capítulo 11, Ele vai dizer, tomem de mim o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. O mesmo Jesus que é manso, Ele entra no templo, vê lá o carnaval que estão fazendo dentro do templo, o pessoal vendendo Bíblia lá a R$900, e aí o que o Senhor Jesus Cristo faz? Ataca. Pega o chicote e manda todo mundo para fora. Toca o terror. Mas ele é manso. Porque mansidão não é fraqueza. Mansidão é autocontrole. Então, essa expressão que aparece aqui no versículo 5, quer você entenda ela mais como humildade, quer você entenda ela mais como mansidão, é um traço e uma briga do indivíduo com ele mesmo. Porque se fala de humildade, fala de um indivíduo que não se impressiona consigo mesmo. E se fala de mansidão, fala de um indivíduo que tem domínio próprio. Que fala de um indivíduo que tem não somente uma visão correta acerca de si mesmo, mas ele tem um controle de si. Manso. A sua volúpia humana, a sua humanidade está sob controle. Manso. E quando a gente fala de mansidão na Escritura, quando a gente fala de mansidão na Bíblia, na teologia cristã, a gente descobre que mansidão, ela é um fruto do Espírito. Você sabe disso, está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 23. Mansidão é um fruto do Espírito. E aqui eu queria fazer um parêntese, porque a gente tem uma visão do fruto do Espírito errada. Você tem uma visão do fruto do Espírito errada, e hoje eu espero poder corrigir a visão que você tem do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Aquele negócio que Paulo vai falar em Gálatas capítulo 5, versículo 22, a partir do versículo 22, ele vai dizer lá que o fruto do Espírito é amor, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Então, a gente normalmente faz assim. Sabe aquele cara que torce para o time lá de Itaquera? Ele bate no retrovisor do seu carro na marginal. Aí você fica nervoso. E aí você fala assim, aí o Espírito fala com você, você se irou porque o cara, sei lá, quebrou teu retrovisor. Enfim. E aí o que vai acontecer? O Espírito fala com você, você fala, não, eu não posso ficar assim nervoso. Ai, Senhor, eu preciso de domínio próprio para mim.
Eu preciso ser manso, manso. Eu preciso desenvolver mansidão. Eu preciso desenvolver amabilidade. Preciso desenvolver domínio próprio. No meu caso é domínio próprio. Diante da comida tem que ser domínio próprio. E a gente fica assim, né? Acha que a gente produz o fruto para a gente mesmo, né? Não, a visão egoísta é essa, que a gente faz para a gente. Só que o problema é que isso daí é uma leitura errada de Gálatas capítulo 5. Porque se a gente entende bem aquilo que Paulo está falando, Paulo está falando que a comunidade de Cristo é como um pomar. E cada cristão dentro daquela comunidade é uma árvore. Só que árvores não comem os seus frutos. Árvores produzem frutos. Eu nunca vi uma árvore, uma laranjeira que come o seu próprio fruto e diz assim: ai, que delícia o meu fruto. Eu nunca vi uma mangueira que come o seu fruto e diz: nossa, eu produzo um fruto sensacional. Eu nunca vi uma pitangueira impressionada consigo mesmo por causa do seu fruto. Que diz: que fruto delicioso, bota uma placa aqui no meu tronco que você pode vir comer, que aqui é uma delícia. Porque árvores não produzem, árvores não consomem os seus frutos, árvores produzem fruto. Então, se eu quero experimentar o fruto do Espírito, do domínio próprio, da mansidão, do controle, da amabilidade, da benignidade, eu vou lá no meu irmão e vou provar o fruto dele. Porque essa é a dinâmica do corpo de Cristo. Eu não produzo para mim, eu produzo para outros. Eu não sei se eu já contei para você, na antiga igreja onde eu trabalhava, um dia chegaram para mim e falaram assim: ô pastor, a minha esposa vai dar risada. Ele chegou assim: ô pastor, eu queria que você me ensinasse a usar o meu cartão de crédito. Eu falei: Eu? Eu sou teólogo, cara. Eu sei só teologia e olhe lá. Você quer saber usar cartão de crédito? Quer ter autocontrole nas suas compras? Quer ser organizado? Vai procurar tem um cheio de empresário aí na igreja. Vai procurar um desses daí que ele vai te dar um coach aí, vai te ajudar e você vai usar teu cartão de crédito direito. Não é nessa árvore, é outra. Esse fruto aqui não tem. Até porque eu preciso da árvore chamada Isabela para saber usar o meu cartão de crédito direito. Porque se Gálatas capítulo 5 está sendo lido de maneira correta e a exegese está sendo feita de maneira correta, crente não produz fruto para si, crente produz fruto para os outros. Porque árvores não produzem os seus frutos. Não consomem os seus frutos, árvores produzem frutos. E aí a gente fica nessa coisa de bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. E aí a gente fica daquele jeito: eu tenho que ser bem-aventurado, eu tenho que ser manso, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser aquilo outro. Só que isso não é você quem vai fazer em você mesmo. Isso daqui não vai acontecer na sua vida pelo seu próprio esforço. Isso daqui não vai ser produzido na sua vida se você fizer uma listinha de segunda a sexta-feira e falar assim: hoje é dia de produzir este fruto. Isso não vai acontecer, já estou dizendo agora. Nem tenta. Porque como é uma obra do Espírito de Deus na nossa vida, isso é sobrenatural. Isso é Deus atuando. Isso é Deus fazendo. E aí a gente vira a árvore que produz. A gente vira a árvore que dá fruto. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Agora, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele fala essa terceira bem-aventurança, Ele está citando diretamente um texto do Antigo Testamento. Lembra que o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. O Antigo Testamento era a Bíblia que estava à disposição nos dias de Jesus. E quando o Senhor Jesus Cristo ele fala a terceira bem-aventurança: felizes são os mansos, felizes são os humildes, porque eles herdarão a terra, ele está citando o texto do Salmo 37. E eu queria que você abrisse comigo lá o Salmo 37, e a gente vai dar uma olhadinha, gastar alguns minutos nesse Salmo. Salmo 37, a gente vai olhar o Salmo 37, versículo 11. Olha só o que diz Salmo 37, 11. Salmo 37, 11. Diz assim:
Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. O Senhor Jesus Cristo, ele está citando diretamente a versão grega do Antigo Testamento, que a gente conhece como Septuaginta, que era a Bíblia que estava à disposição lá do Senhor Jesus Cristo na época. E quando o Senhor Jesus Cristo cita, ele literalmente cita ipsis literis. O texto que aparece na tradução grega do Antigo Testamento é o texto que aparece lá em Mateus capítulo 5. Exatamente igual. O Senhor Jesus Cristo está buscando no Antigo Testamento uma bem-aventurança. E ele está dizendo, os humildes receberão a terra por herança. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Aí a pergunta, depois dessa longa introdução que eu fiz, que você deve estar fazendo é, então beleza, se não é uma obra do Espírito, se não sou eu que vou fazer uma obra do Espírito, no que depende de mim, o que eu tenho que fazer, né? Talvez você esteja pensando, para eu me tornar uma pessoa mais mansa, para me tornar uma esposa mais mansa, né? Para me tornar um marido mais manso, para me tornar um motorista manso, para me tornar um profissional humilde, para me tornar uma pessoa, como é que funciona isso? Se não depende de mim, naquilo que depende, o que eu tenho que fazer? O interessante é que o Salmo 37 responde para nós. Se você voltar aqui no versículo 8 do Salmo 37, tá? Você vai ver isso. Olha só, o versículo 8 diz assim, evite a ira e rejeite a fúria. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor, olha só, receberão a terra por herança. Mas os que esperam no Senhor. Como é que eu desenvolvo um caráter de mansidão? Eu preciso esperar no Senhor. Eu preciso confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque quem confia em Deus, quem entendeu que existe alguém que controla a nossa vida, que rege as circunstâncias que estão ao redor da nossa vida, aí na hora que vem um aperto, a gente não reclama os nossos direitos, a gente consegue acalmar o coração e se controlar. Na hora que vem a intriga, na hora que vem a briga, na hora que vem um problema, se eu espero no Senhor e eu confio nele, dá para se colocar debaixo de controle, dá para se controlar, para pegar essa volúpia, esse ímpeto. Há alguém que cuida disso. E eu posso me controlar. Mansidão é poder sob controle. Como é que eu me controlo? Esperando no Senhor. Confiando no Senhor. Se eu espero no Senhor e confio que Ele vai reclamar os meus direitos, Ele vai fazer justiça por mim, Ele vai fazer o que eu preciso que seja feito, eu posso descansar, eu posso apaziguar o meu coração, eu posso acalmar a minha mente, eu me torno manso. Espera no Senhor. E dá para acalmar. Porque o contrário de mansidão, o que é? É o esquentadinho, né? O contrário do manso é quem? É o esquentadinho. E quem que é? Essa semana, foi essa semana ou foi na semana passada, eu fui resolver alguma coisa no banco. No banco não, desculpa, no cartório. E aí, tinha um senhor lá no cartório esquentadinho. Todo esquentadinho. Porque esse país é uma bagunça. E de novo, em certa medida eu concordo com ele. Esse país, de fato, é um tanto bagunçado. E aí ele estava lá no cartório reclamando, eu vou processar vocês, porque vocês estão atrapalhando minha vida, e não sei o quê. Deu aquele piti lá no cartório. Aí ele estava com a esposa dele. É por isso que nós precisamos de vocês, nossas esposas, né? Homens, nós não precisamos das nossas esposas. É por isso que... Aí eu lembro que a esposa dele chegou do lado dele assim, encostou nele, aí botou a mão assim no ombro dele. Aí ela falou assim, calma, amor. Calma, amor. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que você sabe que isso daí não acalma ninguém. Pelo contrário, isso faz com que as pessoas
se esquentem ainda mais. É melhor que eu jogar combustível na fogueira. Que calma o quê? Que não sei o quê? E lá, e lá. Começou a xingar, aí começou a brigar com a mulher. Então aquela tensão que era ele, o cliente, o cartório, virou marido e mulher. E eu olhando aquilo, né? Querendo dar umas risadas, confesso. E aí eu estava lá olhando aquele negócio, porque aquela tensão, cartório, o cliente, virou marido e mulher. E ele começou a passar um sermão, né? Eu fiquei impressionado. Eu acho que aquela senhora, ela devia ser cristã. Porque ela acalmou, assim, ela abaixou a cabeça e falou, tudo bem, amor. Você quer brigar? Eu só vou dizer uma coisa para você, não vai adiantar nada. E ela veio e sentou. Eu falei, isso é mansidão. Isso é mansidão. Porque, de novo, eu não estou falando que ser manso não é eventualmente nunca se irá, nunca buscar um direito, nunca ter uma defesa, se defender. Eu não estou falando nada disso. Mas o interessante é que porque essa senhora ela era mansa, ela sabia que era inútil brigar. Porque o manso, se ele vai esquentar a cabeça, se ele vai brigar, se ele vai se irar, ele vai irar por aquilo que vale a pena. Ele vai esquentar a cabeça por aquilo que vale a pena. Ele vai lutar as lutas certas. Ele vai brigar as brigas corretas, como fez o Senhor Jesus Cristo. Entrou gente dentro do templo, está vendendo o evangelho, transformou a igreja numa bagunça, em dinheiro, troca de favores. Agora está na hora de brigar. Agora está na hora de meter a mão. Agora está na hora de falar alto. Agora está na hora de fazer alguma coisa. Porque o manso, ele reclama o direito que vale a pena. Ele briga por aquilo que vale a pena. E você já percebeu, eu acho que eu já falei isso aqui, que a gente tem o poder de brigar por coisas inúteis? Eu já falei isso daqui, eu tenho certeza. Eu nunca briguei com a Isabela em casa por causa da alta da inflação. Nunca. Nunca briguei com a Isabela por causa da pobreza na África. Eu nunca briguei com a Isabela por causa da evangelização dos incas. Eu nunca briguei com a Isabela por causa dessas coisas, mas já briguei com a Isabela por causa do lixo que não foi tirado, por causa da toalha que fica em cima da cama, por causa da tampa da privada. A gente só briga por coisas inúteis. Porque não somos mansos. Porque manso, ele não é o idiota, ele não é o fraco. Ele tem o seu poder, a sua volúpia sob controle. E quando ele compra uma briga, ele compra brigas que valem a pena. Quando ele fala, quando ele levanta a sua voz, ele levanta a voz por coisas que valem a pena. Por isso, eles herdam a terra. O que é herdar a terra aqui? Herdar a terra, a metáfora de herdar a terra, é viver em paz, é ter estabilidade. Por isso herdarão a terra. Quem é que é o herdeiro? O herdeiro é aquele que tem estabilidade. O herdeiro é aquele que, faça chuva ou faça sol, aquela herança é dele. O herdeiro é aquele indivíduo que chega diante da sua propriedade e fala, ninguém vai me tirar isso. É meu, é minha herança. Por isso ele vive de maneira estável. O herdeiro é estável, ele goza de estabilidade. Porque ele é manso. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Porque como eles não ficam brigando por aí à toa, como eles não esquentam a cabeça à toa, como eles se permitiram ser tocados por Deus, para que o seu caráter seja mudado por Deus, então eles brigam por aquilo que vale a pena, eles se iram por aquilo que vale a pena, eles compram as panelas quentes que valem a pena. E por causa disso são estáveis. Por causa disso, estão sob controle. Bem-aventurados os mansos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, ser alguém que se controla, ser alguém que tem domínio próprio, te dá uma vida estável. Por isso esses são felizes. Por isso esses são felizes. Querido, estou pregando para mim. 2018 será um ano completamente diferente. Completamente diferente. Se você permitir
que Deus ele trabalhe isso no seu coração e te faça uma pessoa mansa e humilde. Porque as brigas que você vai comprar vão ser brigas que valem a pena, não vão ser brigas à toa. Porque o esquentadinho briga à toa. Eu vi uma frase sensacional de um empresário norte-americano que ele diz que os esquentados, ou aqueles indivíduos que têm uma volúpia quente, sabe, aquele indivíduo que dá a desculpa para a sua falta de caráter, diz assim, não, que eu sou descendente de italiano. Não, você não é descendente de italiano, você é mau caráter. Tá? Sou descendente de italiano, eu tenho um sangue quente. Controla então o sangue quente. A gente, até a nossa genealogia virou desculpa para a gente justificar as nossas mazelas do nosso caráter, né? É impressionante isso. Mas eu lembro enfim, voltando aqui, ele falando sobre esse tipo de pessoas, esse empresário, ele diz que esses tipos de pessoas, eles são como pinchers dando chilique. Eu achei sensacional quando eu estava estudando para trazer essa palavra para vocês. Você já viu um esquentadinho? Já viu um pincher? Um pincher com raiva? Já viu? Que, assim, quando você olha um pincher com raiva, dá pena. Porque você fala assim, esse pincher, ele vai ter um infarto. Esse pincher, ele vai revirar, ele vai ter um treco. Esse pincher, ele vai acontecer alguma coisa com ele. Chama o dono, porque vai acontecer um treco. Você já viu um pincher dando chilique? É hilário. Agora entendeu por que eu queria rir quando eu vi aquele senhor dando chilique no cartório? Eu falei, tá lá o pincher. Tá aqui o pincher, brigando por coisas inúteis, querendo mover o céu e a terra sem poder para nada. Não se controla. Pincher. Acredite, tem muito cristão pincher por aí. Tem muito cristão que abre o bico. Agora, a única coisa que um pincher é capaz de fazer com a gente é nos irritar. Porque o pincher não tem tamanho para nada. Não tem poder para nada. O pincher vem, você dá até o dedo para ele. Toma aqui, pincher. Ai, morde. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Eles gozarão de estabilidade. Agora, o texto continua, e eu queria convidar você para voltar lá em Mateus no capítulo 5, porque nós temos mais um ingrediente. E esse próximo ingrediente, ele diz o seguinte, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. É muito interessante essa expressão que o Senhor Jesus Cristo usa aqui, quando ele diz lá no seu discurso, bem-aventurados, felizes, serão felizes aqueles indivíduos que têm fome e sede de justiça. É interessante que o Senhor Jesus Cristo ele usa a ilustração da fome e da sede. E isso, desculpa, eu entendo bem. Fome. Tá? Fome e sede, porque quando a gente fala de fome, quando a gente fala de sede, nós não estamos falando de algo opcional, de algo que é trivial, de algo que é descartável. A gente está falando de algo essencial. Comer e beber água, saciar a fome, saciar a sede, é vital, é prioritário, é algo que não pode ser descartável. O seu videogame pode ser descartável. Agora, o arroz do tio João na sua despensa não pode. E você já percebeu que a gente briga por causa do videogame, mas não briga por causa do arroz? Deu para perceber como os nossos valores estão completamente invertidos? Que a gente briga por coisas não essenciais. E aí, deixa eu chegar onde eu estou querendo chegar aqui. Eles têm fome e sede de justiça. É essencial para eles. É vital para eles. Manifestação da justiça.
Eu estou traduzindo essa bem-aventurança como a palavrinha integridade. Porque justiça, os indivíduos que têm fome e sede de justiça, eles têm integridade pessoal, e eu vou explicar o que eu estou querendo dizer para você. Eles priorizam, é essencial para eles justiça. E quando a gente fala de justiça nos nossos dias, eu imagino que nós temos aqui algumas pessoas da área do direito, e eles não me deixam mentir aqui. Quando a gente fala de justiça nos dias de hoje, a gente fala de conceitos etéreos, a gente fala de conceitos abstratos, a gente fala de filosofia. Você chega para um advogado, para um jurista, para alguém que manipula o direito, se você chegar para ele e perguntar assim, o que é direito, o que é justiça? Aí ele vai dizer assim, vai elucubrar, né? Ele vai elucubrar, vai trazer as teses filosóficas e vai dizer, não, porque justiça é dar o que é de direito. Justiça é a isonomia, justiça é isso, justiça é aquilo, justiça é aquilo outro. Porque na nossa mente ocidental nós somos ensinados a pensar assim. A gente primeiro bota na cabeça, raciocina o negócio, depois a gente faz. Esse é o pensamento ocidental. A gente primeiro tem uma teoria, primeiro a gente tem um algoritmo, e primeiro a gente tem um negócio na cabeça e depois a gente executa. Jeito ocidental de pensar. Se você chegasse para um judeu oriental do século antigo, lá da antiguidade, do Oriente Médio antigo, e perguntasse para ele o que é justiça, ele não ia elucubrar. Ele ia fazer alguma coisa. Conta-se uma história que um rabino judeu, no passado, ele estava dando uma aula para os seus talmides, né, para os seus estudantes, e ele estava lá ensinando os seus estudantes, e aí um dos seus estudantes, talvez o estudante mais brilhante que ele tinha, virou para ele e perguntou, professor, o que é justiça? E aí esse rabino pegou um vaso, onde tinham vários rolos antigos, né, que eles usavam os rolos das suas escrituras e tudo mais, tirou os rolos, pegou aquele vaso de jarro e jogou no chão. Quebrou. Aí ele chamou o menino e falou assim, vem cá agora e refaça e reconstrua esse jarro. O menino ficou meio sem entender. E aí ele falou, tá bom. Ele é o talmide, você é o rabi, né? Eu sou o estudante, você é o mestre. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Passou meses reconstruindo aquele jarro. Quando ele terminou de reconstruir o jarro, o seu mestre chamou ele e falou assim, agora você sabe o que é justiça. Justiça é reconstruir o que foi quebrado. É religar o que foi separado. É refazer o que foi destruído. É reformar o que está decaído. Justiça é ato. É reconstrução. Justiça é pegar aquilo que está numa situação completamente destruída e refazer. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque esses daí são indivíduos que são instrumentos de Deus na terra para a reconstrução de um mundo caído, para a reconstrução de famílias destruídas. São instrumentos de Deus para a reconstrução de vidas. São instrumentos de Deus para a reconstrução de cidades. São instrumentos de Deus para refazer aquilo que foi destruído. Justiça na palavra de Deus é reconstrução. Justiça na Bíblia é refazer. Então, um marido, ele faz justiça e trata a sua esposa com justiça, não é só quando ele lembra da data do casamento, né, maridos? A gente fala, trata a sua esposa com justiça, lembre a data do casamento. Marido, você faz muito mais justiça quando você chama a sua esposa e fala assim, me perdoe, eu amo você. Esposa, você faz justiça quando você não é rixosa. A palavra de Deus fala que é melhor morar na edícula do que viver com uma mulher rixosa dentro de casa.
Filho, você pratica justiça quando você honra o seu pai e sua mãe. Isso é prática da justiça. A palavra de Deus, especialmente no Antigo Testamento, fala de justiça em termos práticos, atos de justiça, ações de justiça, prática da justiça. Miqueias 6:8 diz assim: o Senhor te mostrou, ó homem, o que é bom e o que ele requer de ti. Que ames a justiça, que ames a justiça, que pratiques a fidelidade e que andes humildemente com o teu Deus. O que Deus espera de nós? Que a gente seja instrumentos de reconstrução. Que a gente seja aquele instrumento de Deus quando pessoas ao nosso redor, ou até mesmo a nossa própria vida, está meio destruída, quebrou o jarro, a gente vai lá e reconstrói. Bem-aventurados, felizes os que têm sede e fome. É essencial para eles, porque esses indivíduos que priorizam justiça, em outras palavras, eles estão priorizando o reino de Deus, que é um reino de justiça. Já leu Mateus capítulo 6, versículo 33? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Porque buscando o seu reino, tendo fome do reino, sede do reino, fome da justiça, sede da justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Eu vou ganhar na loteria? Não, é porque aquele casamento que está uma porcaria, ele vai ser reconstruído. Aquela vida, aquela carreira acadêmica que é uma porcaria, Deus vai usar. Aquela vida financeira que é uma porcaria, Deus vai restaurar. Aquele relacionamento que é uma porcaria, refaz. Justiça é reconstruir o que foi destruído. Aí esses são íntegros. Porque se integridade é exatamente aquilo que nada falta, quando a gente fala de pão integral, o que é o pão integral? É que ele não sofreu modificações e não tiraram componentes essenciais daquele pão integral. Está tudo lá. A gente podia chamar de pão integral de pão justo. Por que pão justo? Porque está tudo lá. Não precisa reconstruir o pão. Não precisa pegar o pão e botar de volta algo que falta no pão. Já está lá. É íntegro. É completo. A justiça torna aquilo que está destruído pleno e completo. A justiça pega o jarro que quebrou e torna ele novamente pleno e completo. Eu vim dar uma palavra muito simples para você essa noite. Muito, muito simples. 2018 vai ser feliz na medida em que você permitir Deus fazer de você uma pessoa mais mansa, uma pessoa humilde, que não é aquela pessoa impressionada consigo mesmo, que é aquele indivíduo que domina a sua volúpia. E 2018 vai ser completamente diferente se você tiver fome e sede de justiça. Porque Deus vai fazer uma obra por meio da vida desses indivíduos. É por isso que eles serão saciados. Bem-aventurados, felizes, profundamente felizes, são aqueles indivíduos que são os mansos, porque eles gozarão estabilidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Eu não sei como é que está a sua vida. E graças a Deus porque eu não sei. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito simples. Quando o Senhor Jesus Cristo falou que estes dois ingredientes compunham a felicidade, Ele sabia o que Ele estava falando. Então eu queria convidar você essa noite a buscar, compreender e aplicar isso na sua vida. E a aplicação final que eu tenho para você, ela é muito simples. Muito, muito simples.
como é que eu sei se eu sou manso, pastor? Como é que eu sei se eu sou humilde? Você sabe ouvir uma crítica? Você sabe ouvir uma repreensão? Se você souber ouvir críticas e ouvir repreensões, isso significa que Deus está trabalhando mansidão no seu coração. Pastor, como é que eu sei se eu tenho fome ou sede de justiça? A pergunta é muito simples. A sua vida é marcada por rupturas ou a sua vida é marcada por reconstruções? A sua vida é marcada por desligar, por rompimentos, ou a sua vida é marcada por reconstruções e ajuntamentos? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Em outras palavras, felizes são os humildes e felizes são os íntegros. Baixe sua cabeça. Eu queria dar um tempo para você refletir um pouquinho. Queria dar um tempo para você ponderar um pouco essas coisas. E queria convidar você a fazer uma oração muito simples. Senhor, faz de mim uma pessoa mansa. Faz de mim uma pessoa humilde. Não permita que eu seja um indivíduo impressionado comigo mesmo. Me ajuda a colocar o meu ser debaixo do teu controle. Me ajuda a colocar as minhas potencialidades debaixo do teu poder, debaixo da tua direção. E Senhor, faz de mim, Pai, uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Que a minha história seja marcada por reconstruções, por reformas, por refazer aquilo que precisa ser refeito. Tira de mim, Pai, essa preguiça de reconstrução. Me ajuda a ser uma pessoa ativa na reconstrução de tudo aquilo que está destruído ao meu redor. Porque assim eu pratico a justiça. Porque assim eu sou aquele indivíduo que trata outros com justiça. E assim, Pai, sacia o meu coração. Sacia a minha mente, sacia o meu espírito. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque nós fomos chamados como cidadãos do reino a uma vida que acalma o coração, porque confia em Ti. E porque confia em Ti, é manso, é humilde. Porque confia em Ti, porque entende o Teu plano e a Tua vontade. Não se impressiona consigo mesmo, mas se impressiona com a Tua glória, com a Tua graça. Pai, sopra o Teu Espírito essa noite no nosso coração, de maneira que a gente possa gozar de domínio próprio, que a gente possa ter as nossas potencialidades sob controle. E nos usa, Pai, como instrumentos de reconstrução. Nos faz indivíduos que praticam a justiça, que amam a misericórdia e que andam humildemente contigo. Que a Tua boa mão esteja sobre nós. E que ao sermos conduzidos pelo Teu Espírito a esse caráter do cidadão do reino, que 2018 seja um ano completamente diferente. Que 2018 seja um ano que a gente aspire o Teu reino e a Tua justiça. Seja um ano em que a gente guarde o nosso coração. Seja um ano que a gente se apresente diante de Ti de mãos vazias. E seja um ano que a gente consiga chorar. Que a gente consiga lamentar as mazelas do nosso próprio coração. E dizer a Ti o quanto precisamos de Ti. Nos abençoa, Pai, e nos guarda. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.